E já aproveitando esse gancho, que eu queria falar sobre isso, que é o caso do nosso querido amigo Matheus Alves, tá? Uma informação exclusiva do nosso querido Gabriel Sá, que o São Paulo encaminha de fato a venda do Matheus Alves e deve usar o dinheiro para contratar novos jogadores. Então, assim, sabe aquela, com todo o respeito da palavra, ideia estúpida que às vezes você tem? Você fala, pô, cara, eu tô devendo aqui, sei lá, tô devendo cartão de crédito, mas eu tenho um dinheirinho guardado para pagar ele. O que você acha de eu parcelar esse cartão, pagar em juros e aí eu conseguir ter limite agora para comprar mais do que eu não consigo comprar? Então é uma ideia meio, na minha visão, meio estúpida de você vender um menino que você poderia ganhar muito mais, oportunizando ele dando minutos, né? Lembrando que, como eu disse no Bom Dia essa semana, ele tem quase o mesmo número de jogos que o Jair, que agora está no Botafogo, fez no Santos, né? Numa Série B, e o Jair foi vendido por 89 milhões de reais, né? Se for 6 milhões de euros, vai ser mais ou menos 40 milhões de reais que o Matheus Alves deve gerar nas receitas, né, na venda, melhor dizendo, para o CSKA Moscou. Além disso, né, além da venda, né, o Sá também traz a informação de que o São Paulo teria mais 25% de mais-valia, que é numa futura venda do CSKA para algum time da Europa ou qualquer outro time, o São Paulo teria mais 25% para conseguir, talvez, ganhar mais dinheiro em cima disso, né? Chacon, você concorda comigo? Você acha que é uma ideia estúpida? Até porque não é um dinheiro que, preciso comprar e pagar a conta agora. É um dinheiro que não, eu vou pegar esse dinheiro e vou contratar outros jogadores. Não faz muito sentido, né? Não faz. E assim, vamos imaginar que quem acompanha o dia a dia dos treinamentos, não é o caso, não é o que eu acho, né? Mas chega e fala assim, poxa, o Matheus Alves não tá jogando nada, tá treinando nada, não tá se encaixando com o elenco, enfim, tem que vender mesmo, tá tudo certo. Vamos imaginar vender o Matheus Alves. O ponto mais importante é que esses 6 milhões de euros, primeiro que esses 6 milhões são 90%, eu acho, ou 85%, alguma coisa do tipo, 90%, vai. 90% São Paulo vai receber, ou seja, 5,4%. Então isso já virou 5,4% para o caixa do São Paulo. Porque o restante, os outros 10% são do atleta. Ele vai lucrar 600 mil euros nessa brincadeira. Beleza? Beleza. Direito dele, tudo mais. O que eu estou analisando é o cenário do São Paulo. 5,4%. Mais 25% de mais-valia. Ou seja, a aposta do São Paulo, não estou falando que é correto ou não, pessoal, eu escrevi isso no Twitter, o pessoal não entendeu bem, achou que eu estava elogiando. A aposta do São Paulo é que o CSKA faça uma venda, né, maior do que 6 milhões, e aí tudo que exceder, então vamos imaginar, vendeu por 10 milhões para alguém, 10 milhões de euros. Então, dos 4, 25% é de São Paulo. Então, 1 milhão de euros a mais. Ou seja, o São Paulo vai lucrar, imaginando nesse cenário, 6,4 no total. É muito pouco. É muito pouco. Vamos imaginar 10 milhões de euros. Quanto que precisaria chegar a 10 milhões de euros? Ora, precisaria de 4,6. 4,6 é muita coisa. Precisaria vender o Matheus Alves por uns 40 milhões. Sei lá, 40 e poucos milhões. Fazendo a conta bem chucra, bem rasa. Não vai acontecer uma venda de 40 milhões do futebol russo para ligas maiores da Europa. E ainda tem o agravante da Rússia estar isolada do mundo futebolisticamente hoje. A Rússia está isolada do mundo. A Rússia não participa da Champions League, tem um campeonato que não é transmitido em nenhum lugar. O CSKA também não é a melhor equipe do momento no futebol russo, também é bom pontuar isso. Ou seja, tudo conspira contra esses 25% de mais-valia, né? Então, assim, eu preferia que fizesse a venda seca, sem os 25. Fala assim, não, vamos vender por 10, mas sem os 25%. Não, pode ficar, mas ali o caramba, a gente fica com o mecanismo de solidariedade que são 5%, naturalmente. Então, assim, é uma venda, eu acho que por parte do São Paulo, ruim. Aí eu já vi o pessoal falando assim, mas também
pô, o atleta escolher. A escolha de carreira do atleta é de cada um. Para mim, tanto faz. E aí você recebe esse dinheiro, 5,4 milhões de euros, você não compra nada espetacular hoje em dia. Nada espetacular já formado hoje em dia você compra com 5,4 milhões de euros. E você vai gastar em quantos jogadores? Então, assim, eu acho extremamente complicado essas negociações, extremamente questionáveis e mal feitas. Acima de tudo, mal feitas. Van, foi perfeita aí, né, a análise financeira até do nosso querido Chacon. Inclusive, podia abrir aí uma consultoria, porque realmente faz muito sentido essa questão de valorização. É uma situação muito complicada, né? Assim, não faz o menor sentido essa venda para o CSKA e por tudo que foi falado. Mas tem um ponto que é importante a gente dizer, que o São Paulo talvez estaria precisando do dinheiro e tudo mais. Agora, a informação que o nosso Gabriel Sá trouxe, além da negociação estar caminhando, né, é o fato do São Paulo usar para contratar jogadores. E teve até a possibilidade de trazer o Biel, que saiu, que era do Grêmio, Bahia, foi para o Sporting, outros jogadores vão entrar no cenário. Na minha opinião, não faz o menor sentido você vender um atleta que tem menos de 30 jogos como profissional, um menino de 20 anos de idade. O que você pensa sobre essa estratégia de mercado do São Paulo, que além de tudo que foi falado, financeiramente não compensa, o recado que você manda para o mercado pode vir, vem contratar, porque eu não estou valendo nada. Porque se você vende o Matheus Alves, um meio campo, um camisa 10, que pode jogar de 10, pode jogar de segundo volante, tem muito o que evoluir, por 6 milhões de euros por um cenário, em determinado momento, né, num clube em que teria que pagar o dobro. Uma coisa é você vender ele 6 milhões de euros para o Aston Villa, para um time da Premier League, porque por mais que você venda pouco, nessa mais-valia você consegue ganhar uma valorização. Agora, o CSKA, com todo respeito ao CSKA, deveria pagar o dobro, então deveria pagar 12, entendeu? Mas não faz muito sentido. Então, para o mercado, o São Paulo está dando uma clara desvalorização do seu produto. Você também concorda com isso? Cara, eu não vejo nenhum benefício em vender ele agora, sabe? Porque, assim, ele é um jogador que a gente precisa ter no nosso elenco. Lógico que ele vai passar por instabilidade, porque é um jovem, só que de apenas 20 anos, né? Só que a gente vê que ele tem potencial. Não vamos colocar o menino também como... Beleza, tudo bem, mas é uma posição que a gente precisa muito, que a gente critica tanto do Luciano ser utilizado como meia. Então a gente tem um meia de origem, que tem evolução, que a gente viu que tem qualidade, que tem personalidade, e a gente vai e vende por esse valor. Sabe, não tem como defender, sabe? Fica difícil defender essa posição. Para trazer outros jogadores. Tá, mas vamos trazer o quê? Vamos trazer um meia, sendo que a gente tá vendendo um meia com potencial, sabe? Não faz sentido. A conta não bate, não faz, assim, sentido algum. Que, por exemplo, vamos trazer o Biel. Mas, eu, sinceramente, eu não acho que o São Paulo precisa de ponta agora, no momento, sabe? Acho que as prioridades deveriam ser outras. Eu não entendo, às vezes, essas contratações do São Paulo. E muito também, porque eu acho que agora as contratações têm que depender do aval do Crespo, que é o que a gente falou muito semana passada. Que, não adianta a gente vir trazer agora jogadores totalmente avulsos e sem objetivo nenhum, só para inflar o elenco que seja, e, de repente, o Crespo não utilizá-los. Aí a gente vai gastar um dinheiro que não tem, porque nunca é de graça. Mas o jogador estava sem clube, se for o caso. Mas nunca é de graça. Sempre envolve que sejam luvas ou que sejam os salários do próprio jogador. Então, tudo tem que ser pensado com muita seriedade. E, assim, parece que a gente cobra e a gente não vê realmente uma mudança nessa questão de seriedade em trabalhar com os jogadores. Porque Cotia tem o seu gasto, que seria, na verdade, um investimento, né? Você investe em Cotia para fazer os jogadores se formarem. 30 milhões. Exato. Para irem para serem... Não é para ganhar campeonato, não é para ganhar copinha. Não é para ganhar copinha que a gente tem em Cotia, sabe? Também, ok, beleza, consequência uma coisa da outra. Mas é para formar atletas. E quando a gente vai lá e forma atletas, a gente está formando jogadores, a gente não está aproveitando isso ao máximo e estamos vendendo a troco de nada. Quando os jogadores dos últimos anos, eu falo aos longos de muitos anos aí, que a gente nem viu jogar praticamente pro profissional. A gente vende desde David Neres, que nem jogou pelo profissional. E quantos outros jogadores que nem chegaram realmente a atuar pelo profissional, que foram vendidos e, enfim, né? E a gente não se aproveita. A gente vai falar, que eu vi que tá na pauta aqui também, da gente falar do Leandro, né? Que o Gabriel Sá trouxe disso também. Leandro é o goleiro da base, que também tem um grande potencial, batedor de falta, pegador de pênalti, decisivo nas categorias de base, e que a gente não viu atuar. Tá bom que goleiro é uma posição à parte, é diferente.
Mas de qualquer forma, é a mesma coisa. A gente vê o São Paulo renovando com o Jandrei e não renovando e nem entrando em detalhes e nem tentando, muitas vezes, ter a permanência desses jovens atletas. Antigamente, o São Paulo vendia bons jogadores, vendia jogadores até talvez nem de tanto alto escalão, mas jogadores mais assim, eu digo, mais experientes, que não foram assim, não são joias nossas, por valores bons, sabe? O São Paulo conseguia vender jogadores que nem eram da base por bons valores. E agora a gente não consegue vender um jogador promissor para uma liga importante e por um valor ok. Tipo assim, é revoltante, sabe? Eu entendo a revolta de todo mundo, eu entendo a revolta do chat com isso, porque realmente a gente não faz sentido nenhum isso, não faz sentido. E a gente não vê uma solução, a gente só espera o anúncio ser feito, porque é o que vai acabar acontecendo. Exato. E ó, pedindo pra galera já, dedo no like aí, vamos subir esse like, tá muito pouco, 166 likes, então ajuda a gente aí que com mais likes essa live também chega para mais São Paulinos. As negociações do São Paulo com o Crespo duraram apenas 2 dias. O Crespo explicou o porquê o retorno foi acertado em tão pouco tempo. Ele falou o seguinte, abre aspas, foi a vontade da diretoria do São Paulo ao me chamar. Eu estava vendo uma possibilidade de ir para a Europa, mas quando o São Paulo chama, fecha aspas aí para o Crespo. Resumindo, o São Paulo chamou e ele veio, né? No mesmo dia ali que o São Paulo soltou aquela nota, né, para anunciar a saída do Zubeldia, no mesmo dia tinha informação que tinha acertado com o Crespo, né? Tipo assim, né, no outro dia mesmo também tinha sido algumas informações que tinha algumas coisas para acertar, mas foi 2 dias no máximo aí, já estava tudo acertado pro retorno dele pro Tricolor. Ele falou que tinha possibilidade de ir para Europa, né, mas o São Paulo chamou, daí ele veio aí para o São Paulo, né? Enfim, o Crespo tá marcado para hoje, tá? Terça-feira aí, às 11 da manhã, é o horário que tá marcado aí pra gente ter a coletiva de apresentação, né? O São Paulo vai apresentar o Crespo, ele vai falar com os jornalistas, responder as perguntas dos jornalistas. Então hoje, 11 da manhã, tá previsto aí pra gente ter a coletiva de apresentação do Hernan Crespo como novo técnico do São Paulo, tá? O Alexander Vieira colocou aqui, ó. Crespo chegou ao Brasil e começa os seus trabalhos no São Paulo. Sua coletiva é na manhã desta terça-feira. O técnico vai começar uma imersão ao clube para conhecer novamente as instalações, analisar o elenco e também conversar sobre reforços, né? Porque o São Paulo está aí no mercado, o São Paulo quer buscar alguns jogadores, algumas contratações e evidentemente agora o novo técnico vai ver, né, se aprova as contratações, se indica alguém, né? Então vai ser aí, né, cara, as coisas que ele vai fazer, né, com a coletiva, com essas instalações, falar sobre reforço aí, sobre o elenco do São Paulo e tudo mais. Ele vai ter hoje e amanhã para fazer isso, porque, né, no dia 26 já vai ser aí o dia que o elenco inteiro do São Paulo se reapresenta aí para começar os treinos e voltar aí, né, cara, se preparar para a volta aí do Campeonato Brasileiro, que vai ser aí em julho, né? São Paulo e Flamengo e São Paulo é a nossa primeira partida aí após a parada, né, para a Copa do Mundo de Clubes, belezinha? Enfim, o Crespo já vai começar os trabalhos como novo técnico São Paulo e ele vai ter aí um bom tempo, né, cara, até a gente aí começar a jogar pelas oitavas de finais da Libertadores, que é o principal objetivo do São Paulo. Ah, Gabriel, mas o time tá lá no Brasileiro, meu filho. Os caras não vão abrir mão de nada pelo Brasileiro. Os caras vão colocar, né? Não só vão colocar, mas sempre colocaram a Copa Libertadores à frente de qualquer coisa. A prioridade máxima do São Paulo é a Copa Libertadores da América. E não é só porque o time tá mal no Brasileiro que vai deixar de lado, entendeu? Quando estiver perto dos jogos, as prioridades vai ser os jogos contra o Atlético Nacional. A grande meta, Globoesporte.com, a grande meta da temporada é as oitavas de finais contra o Atlético Nacional da Colômbia, né, que é nos dias 13 e 19 de agosto, tá? Pegando aí do dia 26, que é quando o Crespo começa a trabalhar com os jogadores, né, do dia 26 até o dia 13 aí de agosto, serão 47 dias de preparação até o primeiro jogo, que acontece, né, em Medellín, na Colômbia. Aí então o Crespo vai ter 47 dias, né, do dia 26 até o dia 13 de preparação aí, cara, até o grande objetivo do São Paulo no ano, que é a Copa
Libertadores da América. O time tem que se recuperar do Brasileirão, mas a prioridade sempre foi e sempre vai ser a Libertadores, como o próprio Gia botou aqui. A grande meta do ano é a Libertadores, né? Então o Crespo vai ter aí. Ainda bem que ele tem muito tempo para trabalhar até lá, entendeu? Esse jogo aí é só em agosto. Os 2 jogos são em agosto. Óbvio que até lá vai ter tido muito jogo já, porque a gente vai voltar depois da Copa do Mundo de Clubes. A gente vai ter uma sequência de jogos do Brasileiro, né? Aí depois a gente tem jogos da Copa do Brasil e só depois que a Libertadores. Entendeu? Então tem muito chão, tem muito jogo, tem muito tempo até lá, né? Mas vai ser aí, né? 47 dias que o Crespo vai ter para a grande meta da temporada. Belezinha? Vamos avançando agora, vamos mudar de assunto. E o negócio é o seguinte: vocês vão lembrar aí que a gente comentou recentemente. O São Paulo estava em busca do centroavante no mercado, depois que o Caleri se machucou, e o São Paulo trouxe o Dineno, né, que estava aí no time do Cruzeiro, chegou ao São Paulo com contrato até o fim do ano. E depois que o São Paulo trouxe o Dineno, né, saiu algumas informações de que o São Paulo, antes de trazer o Dineno, tentou contratar o Arezzo, que é o centroavante do Grêmio, né, que é o Matias Arezzo, né, que é um jogador mais jovem aí, né, uma promessa ainda que acabou não virando, e, né, tá querendo mais espaço. E o São Paulo tinha tentado trazer ele, só que acabou que negociou com o time do Grêmio, mas não deu negócio, São Paulo foi atrás do Dineno e trouxe ele, tá? O que acontece? O jornalista Bruno Soares, tá aí, ele trouxe uma informação que o São Paulo segue aí interessado na contratação do Arezzo, tá? Tá aqui, ó. Em meio a diversas possibilidades de chegadas nesta janela, a direção do Grêmio estuda negociar alguns atletas para aliviar a sua folha de pagamento. Dessa forma, o São Paulo segue com interesse em um atacante do Grêmio. Recentemente, o clube paulista havia realizado uma proposta pelo empréstimo do centroavante Matias Arezzo, onde o São Paulo pagaria 100% do salário do jogador, porém o negócio não envolveria valor ao tricolor. E assim o Grêmio negou a proposta e a situação não avançou naquele momento. Porém, a diretoria do São Paulo segue interessada no atacante gremista, tá? Então o São Paulo chegou a fazer uma proposta aí, né, para o Grêmio, para ter o Arezzo, né, antes de trazer o Dineno, mas acabou que não deu negócio, né? Não deu negócio aí. Só que segundo o Bruno Soares, São Paulo ainda tem interesse no jogador. Conforme antecipou o Bruno Soares, o São Paulo voltou a negociar o empréstimo do atacante Arezzo. Dessa vez, o São Paulo poderia pagar uma quantia pelo empréstimo do centroavante uruguaio ao Grêmio e ainda acertar um valor pelo qual o São Paulo pagaria para contratar o atacante após o fim do empréstimo. Tá? Então, o negócio é o seguinte: São Paulo tentou trazer ele por empréstimo, né? Mas acabou que não avançou porque não ia ter negócio. Dessa vez o São Paulo pode colocar uma grana, né? Aí, né? Pagar uma grana pro Grêmio liberar o jogador por empréstimo. Vocês vão lembrar, isso aqui faz até sentido. Sabe o que faz sentido? Porque o Hélio Traskin trouxe informação que o São Paulo, né? Além de fazer aquelas vendas que tem que fazer para bater o orçamento, né? Tem ali a meta de venda no orçamento. O São Paulo ia fazer mais uma venda ainda, né? Que era para pegar essa grana dessa venda e contratar jogadores, né? Buscar reforços no mercado. O Hélio Traskin trouxe o seguinte: São Paulo vai trocar uma venda por 3 reforços. Só que os reforços que o Hélio Traskin falou era 2 pontas e um meia, né? O Arezzo é centroavante. Faz até sentido, né? Se você for pegar a informação que o Hélio Traskin trouxe e essa. André Silva poderia sair? A gente já trouxe essa informação com exclusividade, mas a gente vai trazer mais um bastidor, que em um primeiro momento não está sendo trabalhado nem por São Paulo nem por André Silva uma saída do atleta neste momento. O André, partindo primeiro do lado do atleta, ele está muito feliz no São Paulo, não quer sair, já estava feliz e recusou sondagens e propostas quando ele estava na reserva do Caleri, e não vai ser agora, que ele sendo titular, podendo estar disponível com um novo trabalho pela frente, que ele vai querer sair. Ele foi pai recentemente, então a sua família está se ambientando ao Brasil, está fixando aqui o seu local no Brasil, então neste momento, por questões profissionais e pessoais, o André não quer sair do São Paulo e o São Paulo também não trabalha para sua saída. A chegada do Dineno foi para substituir o Caleri, que se contundiu, e não já pensando numa saída do André Silva. Caso aconteça, o mercado pode acontecer, porque o André já recusou outras sondagens. Chega uma proposta oficial lá para o André que o São Paulo fala: opa,
essa proposta aí não tem como recusar, André. E aí, vambora, aí convence o atleta e sai negócio. Aí o São Paulo vai ter que obrigatoriamente buscar um novo 9. Só que neste momento, ninguém, nem de São Paulo, nem de André Silva, trabalham para uma proposta ser aceita neste momento. E aí, corroborando um pouquinho com o que a gente já vem falando de André Silva, na última segunda-feira, o Valentim Furlan trouxe uma informação interessante de que o próprio jogador recusou uma proposta do mundo árabe, do Oriente Médio. Os Emirados Árabes vieram com uma grana ali para levar o atleta, e a grana também seria bem interessante para o jogador, só que ele sequer quis abrir conversas. Na proposta chegou ali através do seu empresário, André, não quero ouvir, nem leva para o São Paulo, a gente tá aqui, tá focado, quer ficar, quer sequência. Então aí o André Silva sequer levou, o empresário do André Silva sequer levou essa proposta para o São Paulo, porque ele mesmo já tinha barrado qualquer possibilidade de saída neste momento. Então o André Silva fica no São Paulo até segunda ordem. Hernan Crespo chegou ao Brasil na última segunda-feira, no início da tarde, no fim da tarde, quase no início ali da noite desta segunda-feira, e já falou abertamente como técnico do São Paulo. Um Crespo que no desembarque mostrou uma felicidade, parecia uma criança que tinha acabado de ganhar doce, realmente mostrou na prática e ali entre aspas ao vivo pra gente, como a gente tem ouvido nos bastidores dessa alegria, dessa euforia, desse ânimo que ele vem tendo para ser o novo técnico do São Paulo. E aí nos bastidores, né, a gente tem informação do lado do Hernan Crespo de que em um primeiro momento ele pedia um valor maior para trabalhar no futebol brasileiro, no Grêmio, no Botafogo, que chegaram a procurá-lo. E aí tinha exigências de conquistar títulos, de ter elencos onde ele poderia conquistar títulos, inclusive foi isso que barrou ele no Grêmio. E aí no São Paulo ele não fez nenhuma exigência, aceitou quase que tudo, porque ele entende muito que ele tem esse... Na carreira do Crespo, ele entende que no Defensa, no Aldolail, no Al-Ain, ele cumpriu papéis. No São Paulo ele sente que faltou algo, que ele poderia ter ficado mais, que a história não tinha terminado. E ele mostrou muito isso nesse desembarque. E aí para os colegas que estavam lá, né, na apresentação, né? Na apresentação não, né? No desembarque do Hernan Crespo, ele falou um pouquinho sobre esse sentimento. Eu vou pegar aqui umas aspas. Feliz por voltar, feliz por estar aqui, feliz de continuar uma história que acabou cedo demais. Temos ainda uma história linda, muito, muito feliz. O mais importante é que cada um possa fazer seu trabalho tranquilo e será tudo mais fácil. Estou muito confiante. E aí a última aspa do Crespo, a vontade da diretoria do São Paulo ao me chamar, o que, né, a pergunta foi, por que fechou rápido? Aí ele falou, a vontade da diretoria do São Paulo ao me chamar, eu estava vendo a possibilidade de ir para a Europa, mas quando o São Paulo chamou. Essa foi a aspa, acho que mais impactante, né? Eu tinha oportunidade de ir para a Europa, eu tinha outros compromissos, eu poderia ter outros caminhos, mas é o São Paulo Futebol Clube que chamou, e se me chamou, eu vou lá cumprir o meu papel. Ansioso, como é que tá esse seu coração aí para essa passagem do Hernan Crespo? Ele terá exatos 17 dias para se preparar antes da primeira partida do São Paulo, que em um primeiro momento está marcado contra o Flamengo ali dos dias 12, 13 ou 14. Mas como tem o Super Mundial de Clubes, a CBF ainda não divulgou. O que temos oficialmente é o jogo contra o Bragantino no dia 16. Então aí o Hernan Crespo já começa a sua trajetória como técnico do São Paulo. Quero muito saber a sua expectativa aqui nos comentários. Nesta segunda-feira, 5 jogadores do São Paulo anteciparam as suas férias para já estarem se recondicionando fisicamente, já à espera do técnico Hernan Crespo. Bora explicar cada detalhe. Primeiro, o Ferreirinha, que está com um probleminha no pé, ele fez uma parte mais interna, uma parte física de corrida e tudo para ver se ele realmente não tinha esse incômodo ainda no pé. Então ele está evoluindo e a expectativa é com o Hernan Crespo ele já possa, antes da partida contra o Bragantino ou Flamengo, já começar a trabalhar com bola. Foram para o campo Lucas Moura, Marcos Antônio e Oscar, já fazendo um recondicionamento físico. Da informação que eu obtive, todos eles já estão
curados das suas contusões, o Lucas um pouquinho no degrau abaixo, mas que a expectativa é dos 4 atletas já estarem disponíveis para o Hernan Crespo na primeira partida. O Lucas que tinha, né, aquele probleminha no joelho, que era um problema mais simples, que era um edema, uma dor, aí depois acabou realmente havendo um rompimento. E aí agora ele já fez todo o tratamento, tem feito um tratamento intensivo de manhã, tarde, noite, em casa, no CT, tem realmente se recondicionado e focado único e exclusivamente nessa sua recuperação. O Oscar, ele já está se recondicionando fisicamente, aquela contusão que ele tinha também na posterior da coxa já se foi, a ideia é ele continuar esses trabalhos, esse fortalecimento, esse reequilíbrio muscular para estar 100% disponível. O Marcos Antônio tinha expectativa de estar contra o Vasco, até se o São Paulo jogou na quinta contra o Vasco. Se tivesse um jogo no domingo, provavelmente ele já poderia estar disponível. Então era um atleta que realmente só precisa do recondicionamento físico. Uma boa novidade, uma informação que a gente já tinha levantado aqui com exclusividade um pouquinho antes, até do próprio São Paulo divulgar nas suas redes, de que o Dineno, ele também esteve aí nessa reapresentação do time. Isso porque o Dineno, ele perdeu parte da pré-temporada do Cruzeiro por conta da sua contusão. Então, por conta disso, ele entende que valeria a pena voltar um pouco antes para estar voando, para estar melhor fisicamente aí quando o Hernan Crespo já puder escalar seus times. Inclusive, a gente já trouxe que o Crespo gosta muito do Dineno e a expectativa é do técnico utilizá-lo bastante, e o Dineno já abrindo um pouquinho mão das suas férias, poderia voltar só na quinta-feira, mas já decidiu nessa segunda-feira ir para a carga, ir para o campo, já começar realmente as suas atividades, a ideia dele estar também 100% disponível para a estreia de Hernan Crespo. Para a gente fechar o vídeo de hoje, Pablo Maia pode sair do São Paulo? A resposta é depende, só que a perspectiva é de que isso não aconteça. A gente já vem falando há um bom tempo aqui sobre as sondagens do Pablo Maia. E a gente vai trazer uma atualização de que até o momento essas sondagens não foram com valores significativos. Para vocês terem uma comparação, um clube inglês que sondou a possibilidade do Pablo chegou com uma proposta de 3 milhões de euros. Sondagem, melhor dizendo, não foi com uma proposta. Foi, e se eu oferecer 3 milhões de euros aqui, aí obviamente isso nem sequer é cogitado. Então, a tendência, e aí a gente conversando com as duas partes, a expectativa é dele permanecer, e aí uma proposta vantajosa pode vir ao término do ano. Porque aí lá no final do ano, o Pablo já tendo uma sequência, voltou agora de uma contusão grave, aí ele começa a jogar, é titular com o Crespo, aí começa a ter rodagem, destaque, volta ao melhor nível, aí sim a expectativa seria de uma proposta oficial no fim dessa temporada. Mas, enquanto isso, neste momento, até há um entendimento que o Pablo, querendo ou não, e aí não é muito por uma questão de campo, é uma questão de mercado mesmo, porque ele acabou de se recuperar de uma contusão séria, de uma cirurgia, há um entendimento que ele está desvalorizado no mercado, que o passe do Pablo Maia valia 10, hoje está valendo um pouco menos. Então, você mantendo o Pablo, ele tendo sequência, o São Paulo tendo cada vez mais ganho esportivo com o volante, e aí ele fica aí no final da temporada, a depender do desempenho do São Paulo e dele individual, mas tendo uma perspectiva de que com o Crespo o time vai ter uma melhora, e o Pablo Maia pode, né, com uma sequência de jogos, começar a voltar a ter aquele alto nível que a gente já conhece do Pablo. Unindo tudo isso, aí existe a expectativa de no fim do ano aí sim chegar uma proposta um pouco mais vantajosa para todas as partes e aí o negócio possa acontecer. Então hoje há um entendimento de todas as partes de que essa janela de meio do ano não será vantajosa para Pablo Maia e São Paulo, e aí sim a próxima janela lá no final do ano já pode sair alguma coisa um pouco mais vantajosa para o Pablo finalmente realizar o sonho de jogar na Europa. Se você está precisando melhorar o seu desempenho na hora H, se sente envergonhado por não satisfazer a sua parceira, não sabe a quem recorrer e não confia nas fórmulas arriscadas à sua saúde vendidas em farmácias, conheça o Tadala Natural. Composto com uma fórmula 100% natural, ele vai trazer de volta a sua segurança e viralidade na hora H em poucas horas. Clique no link que está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário afixado e garanta agora o seu com direito a frete grátis para todo o Brasil.